Pontapé inicial. A bola rola pro Debate-Bola 4 Linhas atacar na internet. Diretamente do estúdio da Unicarioca, aqui no Rio Comprido, para chegar na área do seu YouTube. E parto para a primeira jogada, passando a bola para o nosso versátil Bruno Ávila. Fala, Bruno, seu destaque. Bom dia, amigos de mesa, bom dia, Miriam, bom dia, Fernando Diniz, Vinícius Faustini. Meu destaque inicial ele fica por conta de ontem, né? Eu fui à Bienal para curtir como estava andando a Bienal e eu vi bastante coisa lá para criança, mas não vi nada esportivo. Foi muita coisa esportiva. Não tinha livros direito para quem curte esporte, ou seja, a Bienal ela foi feita para criança. Quem curte esporte estava totalmente desfalcado ontem na Bienal. Esse desfalque aí é complicado. Olha, literatura esportiva tem muita coisa boa para falar. A gente tem, inclusive, cronistas como o Nelson Rodrigues, o Mário Filho. Poderiam também outros grandes jornalistas. Sim. Livros interessantíssimos do PVC. Tem várias coisas muito boas. Armando Nogueira. Isso. Sim, e a literatura esportiva agora tem aí duas boas inspirações, né? Copa do Mundo 2014, Olimpíadas de 2016, né? Por favor, gente, vamos produzir, né? Eu só queria deixar agora uma dica de livro, o livro do Andrew Jennings, que faz uma absoluta oposição à FIFA. E no livro dele ele mostra várias coisas irregulares que a FIFA faz pelo mundo. Se eu não estou enganado, o nome do livro é Jogo Sujo. Jogo Sujo. Opa! Um livro que a FIFA tentou vetar. Isso. Mas não conseguiu. Por que será, né? Por quê, né? Sem fugir da dividida, eu faço a minha jogada agora com a Miriam Barbosa, a nossa porção mulher aqui do 4 Linhas, que também traz o seu destaque. Olá, ouvintes do YouTube, debatedores, Fernando Diniz, Vinícius Faustini, Bruno Ávila. O meu destaque inicial vai para o jogador Cristiano Ronaldo. Numa crise de humildade, ele admitiu que o Messi, entendeu, é melhor do que ele, entendeu? No momento. Ficou um pouco irônico, vindo do Cristiano Ronaldo, um homem muito vaidoso, né? Às vezes vaidoso até demais. Mas, mesmo irônico, eu acho que valeu pelo menos a intenção dele falar que realmente o Messi é muito melhor que ele. O destaque inicial vai para essa declaração que ele declarou no jornal catalão Esporte. Demorou, mas caiu a ficha do Cristiano Ronaldo. Até que enfim, né, rapaz? Até que enfim que o Cristiano Ronaldo dá uma declaração de um pouquinho de humildade, né? E as 4 Linhas também tem espaço para a categoria de Fernando Diniz. Solta a voz, Diniz. Bom, Vinícius, Bruno, Miriam, amigos ouvintes. Bom, minha gente, meu destaque inicial vai aí para as Fabianas que deram certo, né? A Müller no salto com vara e a Beltrame no remo, rapaz. Ganhamos medalhas de ouro, né? No salto com vara e no remo, que era uma medalha completamente inesperada, graças a Deus, né? Ainda bem que o Brasil está começando aos pouquinhos a se tornar uma potência olímpica às vésperas aí de uma Olimpíada de 2012, né? Em Londres, né? E projetando já para 2016, aonde o Brasil deve crescer um pouquinho. Sem dúvida. Eu sou Vinícius Faustini e peço a palavra para destacar a chegada de Joel Santana ao Bahia. Meses depois dele desdenhar, num programa de televisão, do interesse do clube baiano logo que saiu do Botafogo. Ele falou que não queria pescar peixe pequeno, ele queria pescar um peixe um pouquinho maior. Rapaz, ele agora pegou a sobra, né? Agora, o Diniz, aqui, amigos, o que vocês acham que fez o Papai Joel mudar os seus planos? Olha só, o que fez o Papai Joel mudar os planos dele foi que ele percebeu que o Bahia é um time organizado, apesar de estar perto da zona de rebaixamento, é um time organizado, com uma torcida muito grande, né? Uma torcida que gosta dele, apesar de se mostrar contra, a princípio, a negociação, né? Em relação à negociação, exatamente por causa dessas falas, né? Com certeza, entendeu? A torcida gosta dele, que o Joel Santana foi campeão estadual pelo Bahia em 94,
né? Exato. Então, eu acho que foi isso que mudou a cabeça do Joel Santana, porque não é possível, né? O Bruno, você acha que o Joel pode consertar o Bahia, quem sabe até sonhar com uma vaga na Sul-Americana? Não sei se ele consegue consertar o Bahia, não. Ele, de início, até vai conseguir, como ele conseguiu, né, no Cruzeiro, bons resultados, mas o time do Bahia é casca, né, é casca de ferida, né, carne de pescoço, porque Ricardinho, Carlos Alberto, esses jogadores todos juntos, é problema certo. Por mais que ele seja disciplinador, que ele goste de segurar o grupo, vai ter uma hora que ele não vai aguentar, não. Mas ele é malandro, que tem aquele estilo carioca, né? Muitos jogadores gostam dele. O Souza já trabalhou com ele. Acho que o Carlos Alberto também, né? Já jogou com ele no Fluminense, foi campeão pela Copa do Brasil com o Joel Santana. Então, não, aí não foi Era com o Joel Santana, não. Era o Renato. Não, mas eu digo, na época que o Joel Santana assumiu, pegou a Copa do Brasil, o Carlos Alberto estava na Copa do Brasil também. Sim, então, mas eu acho que muitos jogadores ali do Bahia já trabalharam com eles, gostam dele. Isso vai facilitar um pouquinho a vida dele. Realmente é difícil, né? Por causa dos jogadores que o Bahia tem. Mas eu acho que o Joel Santana arruma aquele time. E arrumando o Bahia vai dar muito trabalho, mais até do que já tem dado. Principalmente jogando fora de casa, que a gente conhece os esquemas táticos de Joel Santana, que Exatamente. são bem recuados, contra-ataque sempre. Exatamente. Aliás, falando em Bahia jogar fora de casa, a gente vai falar já o que aconteceu no Flamengo e Bahia. É verdade. Vamos começar agora a falar da rodada, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada do segundo turno, que começou no sábado com a vitória do São Paulo fora de casa por 2-1 sobre o Figueirense, jogo no Orlando Scarpelli. Golaço do Rivaldo, né? O segundo do São Paulo. E a 7ª vitória do São Paulo fora de casa, né? É o que chama mais atenção. O São Paulo tem quase o dobro de vitórias fora de casa em relação a dentro de casa, né? O São Paulo é o time que mais venceu fora. Miriam, você acha que é muita pressão da torcida são paulina? Eu acho que o São Paulo está começando a acordar, né? Eu não estava, até realmente nos outros programas eu não estava colocando muita fé no São Paulo, mas eu acho que ele está começando a acordar, o São Paulo. Está começando a acordar para jogar de verdade, não contar só com a sorte. Tá certo. O Atlético Mineiro venceu o Avaí por 2-0, jogo na Arena do Jacaré. Eu acho que é o Galo quem está começando a acordar, né? Para sair da zona de rebaixamento, né? E fez 2-0, tá aí começando a querer botar a cabeça para fora, né? E realmente ele estava numa situação muito difícil, agora está começando a clarear. Tá na zona, mas está ali pertinho de sair, né? É verdade. Para voltar a cantar de galo, o Fluminense fez 3-2 no Atlético Goianiense, jogo no Raulino de Oliveira. A gente vai falar mais sobre esse jogo, mas foi uma virada espetacular do Fluminense, né? Tava 2-0 até os 37 minutos do segundo tempo para o Atlético Goianiense. É verdade, aquilo que parecia impossível. Exatamente. Jogos de ontem, o Flamengo foi derrotado pelo Bahia por 3-1, jogo no Engenhão. A gente também vai falar mais já sobre esse jogo. Olha, foi a pior atuação do Flamengo, sem dúvida, nesse campeonato, viu? Fernando Diniz cravando aí, criticando e muito o time rubro-negro. O Palmeiras e o Cruzeiro empataram em 1-1 jogo no Pacaembu. E olha que o Cruzeiro estava sem 8 jogadores, hein? Imagina, de repente, se tivesse com os 8, né? E tivemos uma polêmica. E, aliás, gol do Luan, né? Do Palmeiras, né? Te dei o sol, te deu o mar, né? E no finzinho, Marcos Assunção ainda perdeu um pênalti que o goleiro Rafael defendeu. Foi uma bela defesa, por sinal. Sim, sim. Agora, a gente teve uma polêmica pós-jogo sensacional, uma polêmica interessantíssima. O Gilberto anunciou que vai encerrar a carreira porque não aguenta mais ser perseguido por árbitros como o Leandro Voaden, que apitou a partida de ontem. Rapaz. O problema é que não é só o Gilberto, né? Que se pode dizer que está sendo perseguido por árbitros, né? Na verdade, árbitro não deve perseguir jogador, né?
Não sei se árbitro persegue jogador, persegue Bruno. time, não sei. Já pensou se o Neymar é mais velho e isso vira mania? O Neymar encerrando a carreira? Já que ele foi perseguido por aquele árbitro que, né, tá em processo na justiça com ele? Sandro verdade. Meirahit, né? Isso. Agora, se a arbitragem for pretexto para encerrar a carreira, eu acho que o futebol brasileiro não vai existir mais, por É. falta de jogador. Exatamente. O Coritiba fez 1-0 no Corinthians, jogo no Couto Pereira. É no clássico da necessidade fisiológica, né? Porque o Coritiba acabou merecendo a vitória, né? O Coritiba jogou melhor, fez 1-0. Gol do lateral direito Jonas, né? Isso. De cabeça, uma tabelinha de cabeça interessante ali dentro da área do Corinthians. Isso apesar do Corinthians ter metido 2 bolas na trave. Exatamente. Agora, teve um pênalti, não, que o Coritiba reclamou também, vocês acharam que foi? Olha, o que eu soube também que teve um pênalti a favor do Corinthians, né? No Também. finalzinho do jogo. Também questionado. E no finalzinho também teve um lance que, se não fosse o goleiro, o Corinthians empatava o jogo, né? No último lance da partida. Aliás, o bom goleiro do Coritiba, o Vanderlei. Melhor do que o Edson Bastos, que tá falhando. Tem uma falha atrás da outra, que inclusive falhou decisivamente na final da Copa do Brasil, Coritiba e Vasco. É verdade, no segundo gol do Vasco. O Grêmio fez 4-0 no Atlético Paranaense, jogo no Olímpico. 3 gols de André Lima, grande André Lima, né? Quem diria, hein? 3 gols de André Lima e uma participação decisiva no gol do Escudeiro, né? Qual Sim. foi a última vez que você viu um hat-trick do André Lima? Acho que nunca. Acho que só no FIFA. Você, de repente, no FIFA, no Pro Evolution, você deve fazer um monte. Agora, ao vivo... Ao vivo não dá. E o Atlético Paranaense fica ainda mais lá embaixo, com 18 pontos. Agora, quem tá lá embaixo, mas teve um alento muito grande, foi o América Mineiro, que deu uma surra no Vasco, 4-1, jogo na Arena do Jacaré. Olha, se tivesse jogo do América Mineiro contra os cariocas, rapaz, o América Mineiro ia ser... Se só tivesse, né, América Mineiro contra os cariocas, o América Mineiro ia ser campeão carioca. É verdade. Ainda mais jogando em casa. Como diria o Quaresma, né? Passou o carro por cima do Vasco. Passou o carro, é verdade. É verdade. Verdade, porque o Flamengo passou por um sufoco danado para ganhar lá dentro. E o América fez 3-0 no Fluminense e 4-1 no Vasco. É verdade. O Botafogo, no Engenhão, ele venceu por 4-2 o América, Mas penou a beça para fazer isso. mas levou 2 gols em 9 minutos. Então, depois do Fluminense, agora foi o Vasco que tomou uma surra de lanterna, né? O Ceará, cuidado, que isso aí vai dar muita reclamação, hein? O Ceará e o Internacional empataram em 1-1 o jogo no Presidente Vargas. Rapaz, num jogo em que o jogador Fórmula 1, né, que é o Osvaldo, sofreu pênalti, né? O cara corre mais que notícia ruim, né? Que não é possível. É verdade. Sofreu pênalti, o jogador do Ceará bateu bem, né? O Washington, e o gol do Inter foi gol do Jô, rapaz. Foi o gol do jogo com direito a um belo passe do Henrico, jogador do Ceará. É verdade, que bolão que o Henrico meteu pra ele, né? Ele foi recuar, jogou a bola de presente pro jogador colorado, que foi uma jogada individual linda do Jô. Foi. Ele brigou bastante, né? Teve até a camisa puxada. Né? Exatamente. Se ele cai, com certeza o árbitro iria dar pênalti, mas aí ele cortou pra dentro e acabou fazendo gol. Só que aí depois o jogo voltou ao normal, perdeu um gol incrível, que seria a bola do jogo. Exatamente. Então é o normal. E realmente esse é o normal. Perder gol incrível com o Ju é normal. Ele voltou ao normal. O único jogo que não teve foi Santos e Botafogo, foi transferido para quarta-feira, dia 19 de outubro. O Santos pediu, porque teve jogador convocado para a seleção brasileira. O Santos pediu, não. Muricy Ramalho chorou, né? Porque não é possível, né? Ou isso. Porque já é a terceira, quarta vez, sei lá, que o Muricy Ramalho diz: tá com muito desfalque, não sei o quê. E aí a CBF adia o jogo. Na verdade, entendeu? tá um chorão de primeira, né? Rapaz. Porque o Cruzeiro, com 8 desfalques, conseguiu um empate contra o Palmeiras, entendeu? Por que o Santos não conseguiria um bom resultado diante do Botafogo? Né? É aquela coisa. A gente viu também o erro do calendário da CBF coincidir com datas FIFA. E ainda por cima, por exemplo, o Vasco estava com um treinador na UTI, jogou.
Sim, E jogou e na quarta-feira venceu o Ceará e ontem levou a goleada que levou diante do América. Exatamente. O Flamengo, sem Ronaldinho Gaúcho, jogou e perdeu, né? São resultados normais. E o Santos poderia ganhar do Botafogo, perder, sei lá, né? Vai entender. A próxima rodada começa no dia do feriado, no nosso Dia da Pátria, 7 de setembro. Às 4 da tarde, Botafogo e Ceará, jogo no Engenhão. Isso é jogo perigoso pro Botafogo, que o time do Ceará é armadinho para jogar no contra-ataque, né? Tem o tal do Oswaldo, que corre muito, não sei o quê. Mas eu acho que o Botafogo ganha. Motivado, o América Mineiro vai ao Beira-Rio para pegar o Internacional. Também jogo difícil para o Inter, né? Exatamente por conta disso. Mas o Inter tem boa chance de ganhar esse jogo. Bem, se bem que o Inter deve estar sem o Damião, né? Acredito que sim. Pois é. Aí vai ficar mais complicado ainda. Com o Jô na frente, O difícil. São Paulo pega o Atlético Mineiro, jogo no Morumbi. Esse é um jogo complicado, porque o Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento, mas vem de 2 vitórias seguidas, né? E o São Paulo, no Morumbi, ganhou 15 pontos de 30, né? Exatamente. Tô arriscando um empate. Eu arrisco um São Paulo aí nessa história. Pode ser que dê São Paulo sim, mas eu tô arriscando um empatezinho exatamente pelo mau desempenho do São Paulo em casa e pela recuperação do Atlético, que já está começando a pintar, né? E o Cuca é especialista nisso também, né? Pegar times na zona de rebaixamento e levá-los a ter boa campanha no segundo turno. O Avaí enfrenta o Santos, jogo no Ressacada. Um jogo bom de se ver, hein? Jogo bom de se ver esse Avaí e Santos na Ressacada. Mas eu acho que dá Santos. Os dois estão brigando lá na zona da degola. Claro que o Santos é aquela coisa. A gente ainda não sabe como é que vai ser, porque está com 2 jogos a menos do que o restante das equipes. Sim. Mas eu acho que vai dar Santos, porque principalmente se o Santos contar com os 3, né? Da seleção. Exatamente. Esses jogos todos são às 4 da tarde, aproveitando o feriado para ser um pouco mais cedo. Os jogos das 9h50 começam com o Atlético Goianiense enfrentando o Figueirense, jogo no Serra Dourada. Bom, esse jogo é interessante, né? Porque são 2 times médios que estão muito bem no campeonato, né? Principalmente, não tem principalmente aí, né? Os 2 estão muito bem, né? O Atlético deu uma arrancada sensacional, né? Vinha de 5 vitórias antes de enfrentar o Fluminense. E o Figueirense se mantém bem o campeonato inteiro, né? Bom, eu arrisco um bom empate nesse jogo. O Cruzeiro enfrenta o Fluminense, jogo no Parque do Sabiá. Esse deve dar um grande jogo. Mas eu acho que dá Fluminense, porque o Fluminense está começando a se ajeitar. E olha, o pessoal que fique de olho lá na frente, que o Fluminense está começando a chegar, hein? O Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras, jogo na Arena da Baixada. O Palmeiras é um que tem que ficar de olho no Fluminense, porque o Palmeiras é o próximo ao Fluminense ultrapassá-lo, né? Se continuar assim, né? E é um jogo dificílimo porque o Atlético Paranaense está doidinho para sair da zona, né? É verdade. Agora os jogos de quinta-feira, dia 8 de setembro, dia de feriado lá no Espírito Santo. Por isso que muita gente lá em Vitória vai aproveitar para dar uma saída, para viajar. Que feriado é esse? É feriado, se eu não me engano, de Nossa Senhora de Vitória. Às 8h30 teremos todos os jogos às 8h30. O Bahia enfrenta o Grêmio, jogo no Pituaçu. Jogo muito bom esse, muito bom mesmo, porque o Bahia, né, vem de uma vitória sensacional para cima do Flamengo, né, e o Grêmio vem da goleada em cima do Atlético Paranaense, né. Bom, eu arrisco o Bahia nesse jogo aí, que o Bahia jogou muito bem diante do Flamengo. Fernando Diniz cravando do Bahia. Eu não sei, eu acho que o Bahia no Pituaçu, ele dá uma caída de produção. Mas assim, É verdade. eu não cravo não, mas eu acho que vai dar Bahia, né, mas... Eu acho também, eu concordo com o Faustini, o Bahia, quando joga no Pituaçu, parece que tem uma criptonita lá que derruba o Superman. Parece que joga fora, né? Parece que tá jogando fora. Assim, eu fiz essa analogia porque o mascote deles é o Superman, né? Superman, exatamente. Então tem uma criptonita que derruba o Superman do Bahia.
O Vasco enfrenta o Coritiba, reeditando a final da Copa do Brasil pela primeira vez depois da final da Copa do Brasil. Eles voltando a se enfrentar, jogo em São Januário. Eu acho que vai reeditar o resultado. Eu acho que vai dar Vasco. Vai ser 1-0, você acha? Não sei se vai ser 1-0, mas acho que vai dar Vasco. Porque o Vasco vem bem, muito bem no campeonato, né? Assim, vem lá na ponta e tal. E o Coritiba também vem numa reação legal, tal, mas eu acho que o Vasco tem boa chance de ganhar aqui em São Januário. E às 9h50 teremos um jogo decisivo, bota decisivo nisso, Corinthians e Flamengo no Pacaembu, que fica preocupante porque o Flamengo já perdeu para times da letra A, perdeu para um time da letra B e agora corre o risco de perder para um time da letra C, que é o Corinthians, jogo com time corintiano. E olha só, fica preocupante também porque nos 2 últimos campeonatos o Flamengo chegou a ficar 7 jogos sem vencer, né? Será que vai para o 7º jogo sem vencer também? Não, acredito que vai ser um jogo bem disputado. Eu acho que o Eu Flamengo, também acho. o Flamengo vai vir com muita sede mesmo. Eu também acho. E principalmente porque vai contar com o fator Ronaldinho Gaúcho, né? Será que esse fator vai estar muito cansado? Não sei. Exatamente. Diga aí, Miriam. Eu acho que vai dar Flamengo, até porque o Corinthians, cavalo paraguai, como o pessoal tá chamando, né? Ele tem decepcionado bastante. Eu acho que vai dar Corinthians. Que vai dar Flamengo. Olha, tá cravando no time rubro-negro, hein? Será que o Flamengo, então, vai incorporar aquele espírito do jogo do Santos? Porque se incorporar, dá Flamengo com certeza. Também acho. O jogo do Flamengo e Corinthians tem que levar em consideração a primeira fase, que o Flamengo jogou com o Pet, né? Foi aquela comoção toda, foi a despedida do Petkovic. Exatamente. Agora vai ser a Vera, vai ser lá, vai ter a torcida do Flamengo para empurrar. São outros 500. Eu acredito que o Flamengo ganha esse jogo de virada. Deve sair perdendo e virar o jogo. Olha só, o pessoal aí tá unânime cravando na vitória do Flamengo. Descendo um degrau, vamos para a Série B, que começou jogos no dia 2 de setembro. A Ponte Preta e o Vila Nova empataram em 1-1, jogo na Fonte Luminosa. E a Ponte desperdiçou a chance de ser de ser co-líder do campeonato. É verdade, a Ponte aí, né, desperdiçou a chance. Não, na verdade, a Ponte tá 3 pontos a Portuguesa, né? Iria ficar a 1 só, né? Então, na verdade... Ah, é verdade. Na verdade, não deixa de ser um resultado muito, muito ruim, não. Porque, na verdade, a Ponte desperdiçou a chance de distanciar mais ainda do Náutico, né? É, exatamente. O Criciúma fez 2-0 no Duque de Caxias, jogo no Heriberto Rios. Bom, bateu em bêbado, né? O Criciúma, né? Porque o Duque de Caxias, pô, já é a 14ª derrota do Duque de Caxias em 21 jogos, né? Tá complicado. 15 pontos separam do 17º colocado, que no momento é o São Caetano. É verdade. E a cada 3 jogos o Duque de Caxias perde 2. Então, bateu em bêbado o Criciúma, né? E o Criciúma tá bem na tabela, né? Tá em 8º, mas a 3 pontos do 4º. Num duelo paulista, o Bragantino venceu o Grêmio Barueri por 2-1, jogo no estádio Nabi Abichedi. Olha, o Bragantino subindo, né? Já esteve na zona de rebaixamento, agora tá rumo ao miolo da tabela e, se bobear, tá rumo também aí ao G4, né? Sabe que o Bragantino é um time que eu gostaria de ver de novo na Série A? Quanto tempo que ele não participa da Série A? É verdade. Seria uma espécie de Ceará, né? Isso. Ceará participou de final, né? Em 90 foi final com o Corinthians. Não. Com São Paulo? 91 com São Paulo. Isso, 91 com São Paulo. E fez uma final duríssima, né? Isso. Perdeu por 1-0 em São Paulo e empatou em 0-0 em Bragança. É, mas o Bragantino naquela época tinha Mauro Silva. Tinha Gil Baiano, tinha o goleiro Marcelo. Exatamente. Tinha jogadores muito bons. É verdade. E, se não me engano, tinha como treinador ou Luxemburgo ou Parreira, né? Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira. O Goiás foi derrotado pelo Náutico por 2-1, jogo no Serra Dourada. É impressionante a variação do Goiás, né, rapaz? O Goiás tem 9 vitórias e 11 derrotas, né? E o Náutico segue muito bem, obrigado, na Série B, né? E, aliás, eu gostaria de ver um time de Pernambuco na primeira divisão também, sabia? Porque esses times trazem muita torcida, né? Ou o Náutico, ou o Sport, sei lá, qualquer um dos dois. Ou os dois. Tá certo. Os jogos agora de sábado. O Americana empatou com o Asa em 1-1, jogo no Décio Vita.
E esse resultado aí manteve o Americana na zona de classificação, né? E o curioso é o seguinte, né? Saldo 0 do Americana. Saldo 0. Estranho, né? Estranho. É um contador, né? Ele faz lá a matemática certinha, né? 0 pra lá, 0 pra cá. Exatamente. O Boa fez 4-1 no São Caetano, jogo no estádio Dilson Melo. É um resultado ótimo pro Boa, né? Porque ali ele fez saldo, né? Foi a 3 gols de saldo e saiu ali um pouquinho do risco, né? E o São Caetano tá rumo à Série C por enquanto, hein? Rumo à Série C também está o Salgueiro, que perdeu pro ABC por 1-0 o jogo na Ademir Cunha. Esse aí eu acho que já tá quase indo. Tá quase indo o Salgueiro. Acho que o Caxias já foi e o Salgueiro tá quase indo também. É verdade. O Vitória e o Icasa empataram em 1-1 o jogo no Barradão. O Vitória desperdiçou uma ótima chance de repente, até entrar no G4, né? Porque o Americano empatou tal, e O Americana, não deu muita chance. O Americana com 34, o Vitória ia ultrapassar pelo saldo de gols. Mas o Vitória iria para 33 se vencesse. Né? Ah, sim, é verdade. É verdade. Eu tô mal contado hoje, tô mal de matemática hoje. Mas se o Asa vencesse o Americana, aí sim, né? Mas o Vitória desperdiçou uma boa chance mesmo. O Sport venceu por 3-1 o Guarani, jogo na Ilha do Retiro. O Sport... O Sport também desperdiçou uma boa chance, né? De entrar no G4 graças ao empate do Americana, né? Mas segue bem, tá ali na briga o Sport. Também era outro que eu gostaria de ver na Série A de novo. A Portuguesa venceu por 2-1 o Paraná, jogo no Canindé. Pô, a Portuguesa segue muito bem, né? Muito bem, surpreendentemente bem a Portuguesa, né? Liderando a Série B, tal. Muito legal a campanha da Lusa, né? Na terceira divisão, finalmente o Macaé conseguiu uma vitória, 2-1 sobre o Brasiliense, jogo no estádio Cláudio Moacir. E deu de volta a chance do Madureira se classificar, né? Exato. E até mesmo um pouquinho chance dele também, né? Porque o Brasiliense tem 12 pontos, o Madureira tem 7 e ele próprio, o Macaé, foi a 5, né? Exatamente. O Madureira folgou nessa rodada. Na Série D, o Sendas fez 2-0 no time do meu estado, o São Mateus. Jogo no estádio Arthur Sendas. E o Sendas está ali na briga viva, né? Pela segunda colocação do grupo, junto com o Formosa, né? Que foi também a 8 pontos. E com o Volta Redonda, que tem 9, né? E que folgou. Exatamente. O pontapé inicial do Quatro Linhas vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Miriam Barbosa. Continua entrando na dividida, Miriam. Meu recado final vai uns parabéns para os brasileiros que fizeram parte da etapa da Copa do Mundo na Bélgica e fizeram muito bonito, principalmente o Diego Hipólito e a Jade Barbosa, entendeu? Levaram a bandeira do Brasil ao lugar mais alto do pódio, com ouro, entendeu? E salto. E ouro também, e 2 medalhas de ouro também no solo. Então, assim, meu destaque final vai para os brasileiros que mandaram muito bem nessa etapa da Copa do Mundo. E agora o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai aí para o Brasil, né? Parabéns aí ao nosso querido país, né? Onde nós nascemos, né? Somos brasileiros com muito orgulho, com muito amor. Parabéns ao nosso querido Brasil, que chega aí a mais um ano de idade no dia 7. Exatamente. Obrigado, Brasil. Nós que nascemos aqui somos brasileiros com muito orgulho, com muito amor. Recado final de Bruno Ávila. Meu recado final vai para o Flamengo e para o Luxemburgo, né? O que aconteceu lá na pré-eleição, né? Um ruído estranho saindo pela parte de trás de algum jogador que não apareceu. Flatulência. Uma flatulência, exatamente. Uma flatulência. Irritou o Luxemburgo. No início da pré-eleição, tá tendo alguma coisa estranha lá dentro do grupo do Flamengo que estão querendo irritar o Luxemburgo. Há algo de podre no reino, Literalmente no reino podre. do Flamengo? Literalmente. Uma flatulência? Isso mesmo, ótimo trocadilho. Foi mais assim, eu acho que a irritação mesmo, o Luxemburgo ter se irritado com isso, talvez tenha acontecido outras vezes, a gente não sabe, mas o fato do Luxemburgo ter se irritado. Ele não gostou, né? Achou uma falta de respeito.
Exatamente. O meu recado final anuncia que no próximo programa teremos tudo sobre o amistoso entre Brasil e Gana. E fica a expectativa de todos nós para que a seleção brasileira traga boas histórias para a gente contar. Brasil, não me engana que eu não gosto. E jogue com gana, né? Jogue com muita gana mesmo. Se você quer uma formação de verdade, venha para a Unicarioca. Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o canal 4 Linhas no seu YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas, o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ou também acesse os nossos debates pelo blog radio4linhas.blogspot.com. Mas agora o 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Ainda hoje, a vitória heróica do Fluminense, a zebra que passou pelo futebol carioca, trazendo derrotas para a dupla Flamengo e Vasco e a expectativa do Botafogo para a rodada do meio de semana. Tudo isso aqui no 4 Linhas. 4 Linhas, a comunicação está no ar.